Vai lá, Lite. Bom, dando início, pessoal, hoje a gente vai falar de token. Hoje a gente vai falar mais de tokens. A gente ia falar de investimentos com criptoativos, mas depois do encontro da semana passada com o Luiz, a gente achou que seria mais pertinente trazer uma base mais introdutória para vocês do que são tokens, o que é tokenização, a importância deles, e essa é a razão de ser desse encontro de hoje. O encontro passado abordou uma intersecção interessante, que era entre criptoeconomia e direito desportivo, que o ponto de encontro entre esses dois temas é justamente os tokens, a tokenização. Então, por óbvio, já dá para ver que quando se trata de fazer uma relação econômica, a tokenização é importantíssima. Então, eu gostaria de passar uma visão mais ampla para vocês de tokens, tokenização, que é um repertório muito necessário se a gente quiser no futuro adentrar em temas mais complexos. Em primeiro lugar, eu gostaria de passar umas noções mais introdutórias, pertinentes aos vocábulos que a gente usa, né? E dois são muito presentes no jargão do mercado, que é a própria noção de criptoativo e de token. É algo um tanto banal, mas eu queria aqui delimitar com vocês os possíveis significados que eles têm, porque não são termos unívocos. Em relação ao significado deles, a realidade, infelizmente, que depende muito, muito do autor. Muitos, e eu risco dizer até a maioria, para evitar dor de cabeça, tomam eles como sinônimos. E até faz sentido, porque eles possuem exatamente os mesmos atributos tecnológicos essenciais. Os dois são algoritmos que representam informações criptografadas, e os dois estão hospedados numa DLT, comumente a blockchain. Isso os dois têm em comum, e isso deles ninguém tira. Alguns outros autores, como o Eduardo de Paiva Gomes e o Daniel de Paiva Gomes, sim, eles são irmãos, eles fazem uma distinção que também é relevante, tá? De que essa distinção leva em consideração a natividade do ativo. Se nós estamos falando de ativos nativos dentro de uma blockchain, a gente está falando de criptoativos. Se a gente está falando de ativos não nativos, a gente está falando de token. Lembrando que, só fazendo uma distinção entre ativos nativos e ativos não nativos, os ativos nativos eles são aqueles que são criados por um protocolo da rede em que eles estão imersos. Então, o Ether, que pertence à rede Ethereum, é um ativo nativo. Ele é criado pelo próprio protocolo da rede e serve ao propósito de funcionamento e existencial dessa rede. Não tem Ethereum se não tiver Ether. E o Bitcoin também é um exemplo de ativo nativo. Já os não nativos, por sua vez, eles são criados por smart contracts que são inseridos numa rede por iniciativa de outros usuários. Então, dentro da rede da Ethereum, não existe somente o Ether, existem outros criptoativos, existem outros tokens também. Então, só chegando nessa conclusão, existe a distinção quanto à natividade entre criptoativo e token, mas para os propósitos dessa apresentação, para ela ficar mais dinâmica, mais fluida, para eu não ter que ficar parando toda hora explicando por que eu estou usando uma terminologia e não outra, eu vou adotá-los como sinônimos, tudo bem? Criptoativo e token, o que não está de todo errado. Depende muito do autor que você utiliza. Tendo isso em vista, agora a gente entra para uma noção mais de classificação dos tokens, e aqui novamente, existem vários tipos de classificação, o céu é o limite. Eu escolhi as mais relevantes, são 3 delas, que é uma classificação quanto à função, uma classificação quanto à estrutura e uma classificação quanto à fungibilidade desses tokens, tudo bem? Começando aqui com a classificação quanto à função. Todo token ele tem a sua razão de ser, ele tem uma finalidade, que, se bem executada, tem um imenso potencial para atrair usuários e criar um ambiente de inovação. O primeiro desses tokens é aqueles que têm uma finalidade mais de pagamento, que, como o nome denuncia, o atributo principal deles é a possibilidade de realizar transações, realizar pagamentos dentro da rede. Assim, por exemplo, são o Bitcoin, o Ether, a Solana, o XRP.
enfim, todos eles servem, se destinam à função de pagamento. Nisso não são diferentes das moedas que nós utilizamos no cotidiano, mas somente nisso, tá? Não vão pensando que é a mesma coisa, por favor. Também tem aqueles tokens que são essencialmente direcionados aos investimentos, não tem uma outra finalidade relevante subjacente a eles. Aqui eu faço uma distinção entre os security tokens, que são aqueles tokens baseados em valores mobiliários, e os non-security tokens, os NSTs. Nossa, era para eu colocar o NST aí entre parênteses, acabei repetindo o nome, perdão pelo equívoco. Mas esses são tokens que não são baseados em valores mobiliários. Como exemplo dos security tokens, eu posso citar aqui o RightBZ, que, inclusive, ele foi o primeiro security token emitido por um banco tradicional no mundo, que é o Banco BTG. Graças a esse security token, ele foi emitido em 2019 e encerrou as operações, acho que em 2023. O BTG conseguiu captar aí para projetos 23 milhões de reais e distribuiu ainda 4 milhões de reais em dividendos. Aí, em relação aos non-security tokens, a gente tem os já conhecidos, né, do outro encontro, o Futecoin e o Vasco Token. O Vasco Token, na época, ele pegou os direitos creditórios de um pool de jogadores que foram revelados pelo Vasco, no equivalente a 50 milhões de reais. E emitiram esses non-security tokens em valores fracionados. Então, hoje, dá para comprar um Vasco Token, se não me engano, acho que está 15 reais. Tudo 15 reais. Inclusive, a gente vai estudar bastante o que é esse fracionamento mais para frente. Também há aqueles tokens que não se destinam nem a pagamentos, nem a investimentos, mas eles se destinam ao acesso a determinados serviços, plataformas, enfim. São exemplos os fan tokens, são até paradigmáticos, vistos no outro encontro, em que os torcedores, ou por que não investidores que adquirem esses tokens, eles têm algum benefício que o clube de futebol oferece. Então, por exemplo, o token do Corinthians permitiu que os seus usuários escolhessem que jogador que seria representado num busto ou numa estátua, que, se eu não me engano, ficaria lá no estádio do Corinthians. Já o Niobium Coin, esse aqui é bem interessante. Esse aí foi um token criado pela Bomesp, que é a Bolsa de Moedas Virtuais Empresariais de São Paulo. Ele foi criado e utiliza um padrão EIP20, que a gente estudou no encontro de Ethereum, e ele foi alvo de um leading case da CVM em 2018, para determinar se ele poderia ser considerado um valor mobiliário ou não. Porque as ICOs deles, a gente vai ver o que é uma ICO mais para frente, mas essa determinação se é um valor mobiliário ou não é relevante para determinar se a ICO deve ser registrada na CVM ou não. No caso, a CVM determinou que ele não é um valor mobiliário, então a ICO dele não precisava de registro. Então, esses eram os tokens de utilidade. Por fim, nós temos os chamados tokens com função de colecionável. Esses não têm nem função de pagamento, nem para investimento, nem para um acesso ao serviço. Eles são meramente tokens colecionáveis. Eles representam um direito de propriedade sobre um ativo físico ou digital. Que a gente pode estar falando de um direito de propriedade intelectual, de royalties, ou de um troféu mesmo, enfim, qualquer coisa. O céu é o limite para saber o que esses tokens vão representar na realidade. E o exemplo desses tokens são as próprias NFTs, que são os Non-Fungible Tokens, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Temos também uma estrutura, que basicamente ela permeia também a nossa distinção entre ativos nativos e não nativos. Porque, basicamente, os tokens nativos, eles são emitidos pelo próprio protocolo da rede, e, portanto, de forma descentralizada. Mas por que descentralizada? Porque, lembremos, o protocolo da rede na blockchain, ele é descentralizado. Há vários nós que transações, não há somente um nó, como é em sistemas mais tradicionais. Por isso que os tokens emitidos pelo próprio protocolo, eles são emitidos de maneira descentralizada.
É o caso do Ether, do Bitcoin, que também são tokens nativos. Já os tokens que são emitidos de maneira centralizada, eles são emitidos por meio de smart contracts que habitam ali a rede, habitam a Ethereum, habitam a BTC, habitam o Bitcoin, enfim. E eles são centralizados porque quem cria esse smart contract é uma tokenizadora, é um agente centralizado que coordena a criação e a circulação desses tokens. É interessante a gente mencionar também que existem iniciativas de padronização taxonômica. Taxonômica é a maneira como a gente nomeia as coisas e distingue elas uma das outras em categorias. Tem lá a taxonomia no campo biológico, né, que a gente distingue os seres em reinos, filos, classes, ordens, famílias, gêneros, espécies. E aqui no ambiente dos criptoativos também existem iniciativas de padronização taxonômica, que visam distinguir os tokens entre si, tendo em vista determinadas características. Uma dessas iniciativas é o ISO e essa porrada de números aí, que apresenta um conceito muito interessante que é o identificador de ativo digital. Ele distingue entre tokens nativos dos tokens não nativos do âmbito da Ethereum. Então ele distingue o Ether dos demais tokens que estão presentes na rede, que são normalmente os EIPs 20, os EIP 20. Por que é relevante essa distinção? Por causa de uma coisa que a gente chama de interoperabilidade dentro da blockchain. A interoperabilidade é basicamente um canal de comunicação entre o ativo principal da rede, o ativo nativo, que é o Ether, e também os não nativos. E aí existe a possibilidade de você transacionar de um token para outro, sendo mais claro. Se você vai comprar uma NFT, você só consegue comprar essa NFT por meio de Ether dentro da Ethereum. E você só consegue utilizar os Ethers se existe interoperabilidade entre esses tokens, entre o token Ethereum e o token NFT qualquer. E essas iniciativas de padronização facilitam muito nessa questão de interoperabilidade. Só um adendo também. Eu não trouxe aqui a distinção entre tokens baseados em ativos reais, tá? Mas é importante que vocês saibam que o clássico token de ativo real, não poderia deixar passar batido aqui, são as stablecoins. Elas são tokens baseados em ativos reais porque elas têm lastro justamente no ativo real, como uma moeda fiduciária, como o SDC, por exemplo, tem lastro no dólar, enfim. Mas só para vocês saberem, stablecoins são tokens baseados em ativos reais. Por fim, apresentando a última classificação aqui para vocês, não há muita novidade conceitual aqui em apresentar a fungibilidade. Imagino que todos vocês já saibam distinguir o que é uma coisa fungível, o que é uma coisa infungível. Mas basicamente, os tokens fungíveis, eles possuem o mesmo valor e a mesma característica para cada uma das suas unidades. Então aqui nós temos o Bitcoin, o Ether e a Monero. Cada unidade de Bitcoin é igual à sua congênere. Cada unidade de Ether é igual à sua congênere. É igual em características e é igual em unidades também. Não é diferente de uma moeda, por exemplo, de R$1. A moeda de R$1 vale a mesma coisa e é idêntica a todas as moedas de R$1 que existem no Brasil. Também é muito lembrante, eu já mencionei aqui algumas vezes, né? Mas é muito importante a gente lembrar do EIP 20 nessa situação, porque é ele que estabelece o conjunto mínimo de funções que um smart contract lá na Ethereum tem que ter para lançar um token fungível. Essa padronização tem inúmeras vantagens, pois aumenta a eficiência das transações, aumenta a transparência. Enfim, isso aí a gente apresentou no encontro sobre Ethereum. Já os tokens não fungíveis, elas são as próprias NFTs, que teve aí o auge das NFTs foi em 2021. Foi inclusive a palavra do ano para uma revista, não lembro o nome ao certo dela, mas essa moda já caiu um pouco. Hoje em dia elas não são tão faladas como eram naquele período de 2022. Mas basicamente as NFTs, elas possuem atributos distintos para cada unidade, porque elas podem representar, gente,
quase qualquer coisa, qualquer ativo. O céu é o limite para elas. Podem representar obras de arte, colecionáveis, até terrenos no metaverso, se quiserem saber. Podem representar, como a gente viu, um momento da NBA, um momento do futebol, enfim, qualquer coisa. Inclusive, existe uma NFT chamada CryptoKitties, em que o ativo representado são literalmente representações digitais de gatos. O algoritmo é capaz de criar gatos com diversas características, enfim, com acessórios, roupas, tonalidades, e as possibilidades são infinitas. Eu dei uma vasculhada. Existem gatos ali que o Ethereum custam 20 e existem gatos que custam 500 mil. Então, assim, o céu é o limite para a representação de tokens não fungíveis, e cada deles tem valores distintos e características distintas entre si. Por isso, são não fungíveis. E aqui cabe relembrar também o EIP 721, que estabelece um conjunto mínimo de funções que os smart contracts devem seguir para lançar um token não fungível, uma NFT, na rede. Falando agora um pouco da tokenização em si, foi necessário apresentar esses passos iniciais, as classificações, mas falando um pouco agora da tokenização. A tokenização ela é um conjunto de atos e processos com a finalidade de gerar novos tokens, e ela é muito responsável por gerar inovação dentro da rede, gerar mais liquidez também, porque para tokenização, como eu disse, são infinitas as possibilidades. O processo de tokenização, de criação desses tokens, ele pode ocorrer por dois meios. Por meio de geração descentralizada e por meio de geração centralizada. O processo de geração descentralizada ele se baseia na emissão de um token pelo próprio protocolo da rede. Se no caso do Bitcoin, do Ether, da Monero, enfim. Notem que a distinção entre tokens nativos e não nativos sempre é muito importante e está muito relacionada com as palavras centralização e descentralização. No caso da geração descentralizada, em que o token é criado pelo próprio protocolo, a criação e a circulação desses tokens ela depende da estrutura lógica, normativa, da estrutura técnica da plataforma, a qual o usuário, quando ele vai utilizá-la, ele adere. E lembremos, essa geração ela é descentralizada porque o protocolo da rede é descentralizado. A gente está falando de uma blockchain. Ela é naturalmente descentralizada porque ela depende de vários nós para validar as transações. E falando agora da geração centralizada, que cada vez mais se torna mais comum, se destacam nela duas etapas: a emissão e a criação. Cada uma delas é tocada por dois agentes diferentes, que é a figura do emissor e a figura da tokenizadora. O emissor é ele quem idealiza o criptoativo e estabelece os seus aspectos técnicos. Onde ele estabelece os aspectos técnicos? No que a gente chama de white paper. Já a tokenizadora, ela é responsável por criar esses tokens por meio de smart contracts. Ela possui o aparato tecnológico e, sendo fiel ao máximo possível ao white paper, ela tangibiliza esse ativo na blockchain. Basicamente, o emissor idealiza o criptoativo, a tokenizadora dá vida a ele dentro da rede. Ainda é importante destacar alguns aspectos. O emissor ele tem a qualidade de proponente. Lembremos, no Código Civil, o artigo 427, a proposta vincula o proponente e o emissor ele deve declarar necessariamente a sua intenção de emitir o criptoativo e determinar o conteúdo dele. Determinar que direito ou que ativo vai ser consubstanciado nesse criptoativo, nesse token, que lembremos. O token, ele consubstancia um direito ou um ativo em si, tudo bem? E o emissor deve deixar claro quais são essas informações.
Já a tokenizadora, a função dela é utilizar todo o seu aparato tecnológico, que é muito complexo, para criar esse criptoativo de acordo com o que está, estritamente de acordo com o que está disposto no white paper. Isso aí por questões de segurança e de transparência é muito importante. E também, e aqui foquem nisso que é muito importante, programar adequadamente o smart contract que vai reger a criação e a circulação desse token na rede. Esse serviço de criação de contratos inteligentes para a circulação de token é o que a gente chama de Tokenization as a Service. Esse último ponto é importantíssimo e ele gera alguns desconfortos, algumas polêmicas. Por quê? Porque a gente está falando aqui de questões de responsabilidade. O emissor certamente ele é responsável pela oferta dos tokens de acordo com a proposta, porque, lembremos, ele figura como proponente, artigo 427 do Código Civil. Mas qual que é a dimensão da responsabilidade das tokenizadoras? Será que elas são meras provedoras de serviços de tecnologia? Ou a sua atuação com o desenvolvimento de smart contracts as encarrega de carregar um fardo maior em termos de responsabilidade? Para adequada delimitação dessa responsabilidade das tokenizadoras, a gente tem que saber qual que é a natureza de uma tokenizadora, para saber qual regime jurídico é aplicáveis a elas. E aqui a gente tem a tokenizadora, é muito interessante considerá-la como uma infraestrutura do mercado financeiro. Vamos chamar aqui de IMFs. Diante das atividades desenvolvidas pelas tokenizadoras, é muito mais adequado considerá-las como infraestrutura de mercado financeiro, como são as câmaras de compensação, liquidação, os depositários centrais, as registradoras, os mercados organizados, enfim, por conta da atividade, por vezes do risco sistêmico que está embutido na atividade delas. Pelo fato delas criarem smart contracts e, portanto, determinarem a criação e a circulação desses tokens, também é igualmente natural que a responsabilidade em cima delas deva ser alta, assim como as normas aplicáveis a ela. A regulação deve ser algo um pouco mais rígido, justamente porque tem um risco sistêmico. Imaginem se dá algum erro aí no smart contract, a circulação dos tokens não ocorre da forma que deveria, o impacto econômico que isso gera, não só no ambiente, mas também para os investidores. Então, a regulação tem que ser mais assertiva. Antigamente eu digo 2017, 2018, a CVM era um pouco mais radical em relação às tokenizadoras. Se as tokenizadoras fizessem conjuntamente com os emissores, claro, fizessem ICOs que emitissem tokens que eram considerados valores mobiliários e esses ICOs não fossem registrados na CVM, a CVM jogava um stop order aí e acabou. E um stop order, pessoal, gera um prejuízo reputacional imenso para qualquer emissor e para qualquer entidade que crie esses tokens. Se uma empresa, se vai um stop order em cima dela, ela adquirir a reputação dela de volta no mercado, voltar a negociar, é algo um pouco mais complicado. Mas de 2020 para cá, a CVM tem buscado uma aproximação maior com as tokenizadoras, principalmente por iniciativas como o Laboratório de Inovação Financeira, o Centro de Inovação Aplicada, de modo a compreender melhor o modelo de negócio das tokenizadoras e os controles que elas têm buscado implementar. É uma abordagem mais suave e também mais recomendável, uma vez que não gera também tanto caos no mercado como um stop order gera. Então, o foco desse slide é considerar as tokenizadoras como IMFs, de modo a atribuir elas as responsabilidades de IMFs, porque a atividade delas gera risco sistêmico e são muito importantes até para a dinâmica de circulação dos tokens. Enfim, falamos aqui um pouco do que tokenizar. Quais são as vantagens de fazer uma tokenização?
o que torna as tokenizações mais atrativas? Em primeiro lugar, a gente deve mencionar o fracionamento e o consequente aumento da acessibilidade de certos investimentos que, antes, por serem dificilmente divisíveis, restringiam-se a um grupo mais seleto de investidores. Hoje, até nos mercados tradicionais, há investimentos que estão cada vez mais fracionados também. O mercado imobiliário ele avançou muito nesse sentido, no fracionamento de certas cotas em fundos de investimento, tudo mais. Mas ainda assim, há alguns investimentos que estão mais restritos a investidores mais de alta renda. Também tem a possibilidade de você atrair de você inovar cada vez mais dentro do ambiente de tokenização. Então, lembre-se do que eu disse. Para tokenizar, o céu é o limite. Quase qualquer coisa pode ser um ativo tokenizável. E se você conseguir convencer as pessoas de que investir neles pode ser lucrativo no futuro, aqui eu falo no longo prazo, mas se conseguir convencer no médio prazo ou no curto prazo também serve. Se você conseguir convencer as pessoas, você aumenta a inovação dentro do mercado e, por consequência, você aumenta também a liquidez. Agora, eu menciono aqui os elementos mais importantes da tokenização e são as suas principais vantagens. Os investimentos em ativos tokenizados são realizados dentro de um ambiente de blockchain, que é uma ferramenta extremamente flexível, desburocratizada, no geral muito segura e, acima de tudo, transparente, porque todas as transações ficam registradas nos blocos e são acessíveis a qualquer um. Assim, emitir, adquirir e negociar tokens de qualquer tipo dentro da blockchain é algo relativamente fácil, uma vez que você já esteja dentro desse ambiente. Além disso, e aqui acho que é o diferencial mais vantajoso, é a globalidade das ofertas de investimento em tokens. Lembrando que a blockchain ela não tem limites territoriais. Nós podemos conviver no mesmo espaço com americanos, europeus, africanos, asiáticos, enfim, pessoas de qualquer continente, de qualquer mundo, em qualquer momento. É um mercado que não fecha. Então, por meio da globalidade das ofertas, um cidadão brasileiro pode facilmente ter acesso a partes de um imóvel localizado nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em qualquer lugar do mundo, ou parte dos direitos creditórios do mecanismo de solidariedade de um jogador que joga numa liga europeia, numa liga mexicana, numa liga do futebol asiático. Enfim, não há dificuldades para que o seu investimento seja global. E essa interação é muito importante. Por isso que eu considero que as maiores vantagens da tokenização, que de fato são os diferenciais dela, são o fato de ela se passar em ambientes de blockchain e não ser nada difícil você investir no exterior, do seu investimento ser globalizado. Essas são as principais vantagens. Agora, falando de um aspecto chave, bem chave dessa aula, que é o tokenomics. O tokenomics é o nome que se dá à estrutura financeira de um token. Só ressaltando, não vou me adentrar no tokenomics, porque se eu fosse me adentrar, daria muito para só fazer um encontro disso. Talvez seja uma ideia para o próximo semestre. Mas, por hora, a gente vai entrar nos aspectos mais básicos só. O tokenomics é um nome que se dá à estrutura financeira de um token, e é ele que determina o futuro de um ativo em termos de precificação, e em boa medida o seu sucesso também. A consideração da função do criptoativo, se ele se destina a pagamento, a investimento, a ser um token de utilidade, ou a ser um mero colecionável, é muito importante para determinar como que ele captura valor perante os usuários que vão adquirir ele. Tudo bem? Então, os tokens de pagamento, por exemplo, são os ativos de reserva de valor, como o Bitcoin, o Dash, o Ether,
eles têm o seu valor associado ao que se chama de supply, oferta, que é controlada pelo próprio protocolo da rede, e ela se adapta, em primeiro lugar, ao crescimento do número de usuários da rede, bem como da demanda por eles e a sua aceitabilidade. Ao fim e ao cabo, a forma como eles capturam o valor não é tão diferente de como uma moeda tradicional como o real captura valor. O real ele tem seu valor porque ele tem a aceitabilidade da sociedade e o seu valor também é determinado pela demanda que a sociedade tem dele e também pela oferta disponível. Isso aí a gente entraria em política monetária, que seria muito interessante também para um outro encontro. Mas enfim, o Bitcoin, por exemplo, é bem interessante. Vocês lembram, certamente se lembram que os mineradores têm um papel essencial em resolver basicamente puzzles complexos por meio da disposição de poder computacional. E isso imediatamente se relaciona com o supply do Bitcoin. Basicamente, se fosse muito fácil para os mineradores resolverem os puzzles, não teria por... o Bitcoin se desvalorizaria muito, certamente. Então, o que a rede do Bitcoin faz para controlar a dificuldade dos puzzles? Se um minerador está conseguindo resolver os puzzles muito facilmente, a rede aumenta a dificuldade dos puzzles que são direcionados a ele. Se, por outro lado, um minerador está encontrando mais dificuldades para validar uma transação, está demorando muito tempo, a rede diminui a dificuldade dos puzzles que são direcionados a ele. Por essa média, o tempo das transações serem validadas dentro da blockchain do Bitcoin é de 10 minutos. Se o minerador estiver passando muito de 10 minutos para conseguir validar uma transação, a rede diminui a dificuldade para ele. Agora, se um minerador está demorando bem menos que 10 minutos para validar uma transação, a rede aumenta a dificuldade dos puzzles que são direcionados a ele. E é assim que você controla, por um modo, o supply do Bitcoin, para garantir que todos eles são um número limitado, lembramos, não sejam ofertados muito rapidamente. Além disso, já finalizando aqui a parte de tokenomics, os tokens baseados em ativos reais, que são as stablecoins, como o USDC, o Pax Gold e o USDT, eles têm o seu tokenomics, que é a sua estrutura financeira, baseada nos ativos que servem de lastro aos próprios tokens. O valor deles está atrelado, em primeiro lugar, ao valor do ativo em que está lastreado e, talvez até tão importante quanto, a capacidade que eles têm de comprovar a existência desse lastro. O lastro de 1 para 1 entre o token e o ativo real. E isso é atestado por meio de auditorias muito rigorosas, e inclusive tem muitos escândalos de stablecoins que foram revelados por essas auditorias, e também por mecanismos de transparência das empresas que são emissoras dessas stablecoins. Finalizo a parte de tokenomics por aqui, mas eu sou obrigado a falar, gente. Essa aula aqui é um tema cheio, um tema rico para vocês produzirem artigo, produzirem futuro reaction papers, porque também dá para falar de como os tokens de utilidade, por exemplo, capturam valor, como a tokenização é utilizada. Se não quiser falar de futebol, que foi o tema do encontro passado, quiser falar de como elas são amplamente utilizadas no setor imobiliário, no setor de games, está crescendo cada vez mais, e em outros setores. Só fazendo esse adendo que tem muita riqueza nos temas aqui para serem tratados por vocês em futuras publicações. Aqui, eu gostaria de fazer uma distinção boa entre o que é uma ICO e o que é uma STO, sendo bem breve aqui. As STO são modalidades de captação públicas de recursos, como são os IPOs, por exemplo, que ocorrem no mercado de capitais. Só que a contrapartida dos ICOs é a emissão de ativos virtuais, principalmente de tokens de utilidade. E eu ressalto aqui que é importante que sejam tokens de utilidade, porque se eles puderem ser considerados como valores mobiliários, daí não pode realizar uma ICO com eles. Se realiza uma STO, que é a Security Token Offering,
e ela tem que ser registrada na CVM, porque está lidando com ativos que são valores mobiliários. E eles são valores mobiliários a depender do contexto econômico da emissão e dos direitos que eles conferem aos investidores. Em certos casos, por exemplo, os ativos virtuais emitidos, eles podem ser claramente compreendidos como um valor mobiliário, principalmente quando eles conferem ao investidor, por exemplo, direitos de participação no capital ou em acordos de remuneração pré-fixados sobre o capital investido, ou ainda de voto em assembleias que determinam o direcionamento dos negócios da companhia. A CVM fica muito atenta a esses critérios, sobretudo o Hall test que o Luiz muito bem apresentou no encontro passado, de que se o criptoativo em questão ele consubstancia um ativo que se assemelha ao valor mobiliário, confere direitos tipicamente conferidos por valores mobiliários, então é um valor mobiliário. E, portanto, ele deve ser oferecido por meio de uma STO e ser registrada na CVM. Senão, está sujeito a diversas sanções aí que a CVM pode aplicar, e ninguém que atua no mercado de capitais, no mercado de capitais, quer ser alvo de uma investigação da CVM. Eu deixei o ponto mais polêmico aqui para o final. Eu sei que normalmente nas aulas a gente costuma falar de natureza jurídica no início, mas como isso é um ponto polêmico e ainda muito incerto no cenário brasileiro, eu resolvi deixar ele para o final. E também porque a discussão sobre ele pressupõe o conhecimento de classificação de tokens, de tokenomics, então por isso que eu deixei ele para o final. A essa altura, já é muito perceptível que é muito ampla a categoria dos tokens. Como eu disse, o céu é o limite para o que eles podem representar. Como eu disse, eles podem representar direito de propriedade intelectual, royalties, obras de arte, meros colecionáveis, podem servir para investimento, podem te dar acesso a um serviço, podem servir como meio de pagamento, enfim. Achar que seria possível colocar todos os tokens num único balaio é um tanto ingênuo. Isso é muito complicado, porque eles se destinam a finalidades diferentes. Então, cada um tem uma natureza jurídica própria, podemos assim dizer. Tanto é que já houve diversas interpretações nacionais e internacionais quanto qual que seria a natureza jurídica dos tokens. Para vocês terem uma ideia, uma que o Eduardo de Paiva Gomes e o Daniel de Paiva Gomes falam muito é da regulação de Liechtenstein, em que basicamente os tokens eles são como envelopes ou containers de direitos. Como se fossem envelopes. O token ele consubstancia um direito ou um ativo. E assim, a natureza jurídica deles segue a natureza do ativo ou do direito que são substanciados. Então, um token, por exemplo, que consubstancia um valor mobiliário, tem a natureza de um valor mobiliário. Um token que consubstancia um direito de propriedade intelectual está sujeito às normas concernentes à propriedade intelectual, a LPI, a Lei de Propriedade Intelectual, principalmente. Então, essa é a ideia de consubstanciação da regulação de Liechtenstein. E há muitos impactos tributários, regulatórios que isso gera. Eu resolvi não me aprofundar neles nesse encontro, mas fica a oportunidade para vocês abordá-los em futuros trabalhos. Vou falando um pouco do panorama institucional do Brasil. Há pouco tempo a gente teve algumas confusões, tudo bem, principalmente entre a CMN e a CVM. Vou fazer um pequeno resumo aqui para vocês. Pra vocês terem uma ideia, a instrução da CVM número 555 de 2014, que já está revogada, tá, pessoal? Já está revogada, foi revogada pela 175, mas basicamente a instrução número 555 de 2014, ela considerava os valores mobiliários como sendo ativos financeiros. Ponto. O problema é que a resolução 4593 do Conselho Monetário Nacional, do CMN,
que rege o depósito centralizado de ativos financeiros, ela desconsidera expressamente os valores mobiliários como sendo ativos financeiros. Assim, expressamente, o artigo 2º, não lembro em qual inciso, diz: os valores mobiliários não são ativos financeiros. Vocês entendem a confusão? Nós temos duas entidades importantíssimas para o sistema financeiro nacional, em notável conflito. A CVM dizendo que valores mobiliários são ativos financeiros e a CMN dizendo não são ativos financeiros. Para corrigir um pouco dessa confusão, veio a Resolução 175/2022 da CVM. Inclusive, 2022 2021 foi o ano em que a CVM revogou muitas de suas instruções e publicou novas resoluções, justamente para ter uma uniformização maior entre o que a CVM dispunha, o que o Banco Central dispunha, o que o Conselho Monetário Nacional dispunha. Porque ter um conflito normativo entre essas entidades gera uma insegurança muito grande dentro de quem está operando dentro do sistema financeiro. Isso não é nada desejável. Mas, falando agora da Resolução 175 da CVM, que regula justamente os fundos de investimento. O anexo normativo 1 dessa resolução traz as disposições que os ativos que podem ser considerados ativos financeiros por natureza, reformulando, os criptoativos, por equiparação, eles podem ser considerados como ativos financeiros, mas não necessariamente como valores mobiliários. Essa disposição está concernente no anexo normativo 1, que regula justamente fundos de investimento em ações, fundos de investimento cambiais, multimercado e de renda fixa. Considerando aqui que os tokens de pagamento e os tokens de utilidade, eles não são oponíveis, em primeiro lugar, a terceiros, e não são emitidos por qualquer autoridade monetária, não há dúvida de que, para os fins dessa resolução, eles se tratam de ativos, só que não financeiros. E aqui estão excetuados os security tokens. Por quê? Porque eles consubstanciam um valor mobiliário, eles adquirem a natureza jurídica de valor mobiliário. E eles também adquirem isso porque os adquirentes desses security tokens, eles têm um direito contratual contra o emissor desse ativo virtual centralizado. Os diversos tipos de criptoativo, eles terão uma natureza jurídica própria, dependendo da natureza e da sua natureza e do seu conteúdo econômico. É bem razoável a gente considerar eles como bens móveis e intangíveis. E assim eles assumem a diferença de direitos pessoais de caráter patrimonial. Os security tokens, como eu já disse, possuirão a natureza jurídica de ativos financeiros, enquanto valores mobiliários, para os fins da Resolução 175 de 2022 da CVM, que novamente encerra a confusão com a 4893 da CMN. Já as NFTs, elas nada mais são que elas podem representar qualquer coisa. E a sua natureza jurídica deve seguir a natureza do direito econômico ou do ativo que elas consubstanciam. E assim, a análise em torno da natureza jurídica delas é bem casuística. Depende muito do que elas estão consubstanciando. E, bom, em pequena síntese, se você puder resumir essa apresentação sobre a natureza jurídica dos tokens, não só para um panorama institucional brasileiro, mas também para um panorama internacional, tendo em vista a regulação de Liechtenstein, a natureza jurídica dos tokens depende do seu conteúdo econômico, porque são várias as classificações dos tokens, vários podem ser seus conteúdos econômicos e a análise é muito casuística em torno da natureza jurídica deles. Com isso, pessoal, eu encerro a apresentação, espero ter dado um panorama geral satisfatório para vocês. A gente passou por noções introdutórias, as classificações, as três. Falamos um pouco de como os tokens são gerados, ou por meio descentralizado ou centralizado. Falamos aqui também das tokenizadoras, que são as entidades centralizadoras que emitem
os tokens e como elas é importante considerá-las como infraestruturas do mercado. Falamos, bom, do porquê tokenizar, né? Não existiria tokenização se ela não tivesse um propósito, Tokenomics, importantíssimo determinar a estrutura financeira de um token, o modo como ele captura valor. Inclusive, eu os incentivo a escreverem sobre isso, seja nos papers, seja nos artigos que vocês forem produzir. ICO, STO, importantíssimo também. E, por fim, a natureza jurídica dos próprios tokens, que varia conforme o seu conteúdo econômico. Espero que tenha sido uma introdução satisfatória para vocês, e agora eu abro para eventuais dúvidas que vocês tenham. Satisfazer algum ponto que não ficou claro, enfim. Eu acho que foi bem claro, Luigi, e eu queria fazer 2 contribuições só. Quando você falou ali nas vantagens da tokenização, né? Você falou da globalidade, que é um ponto que a gente está tocando desde o primeiro encontro, de blockchain global, não tem fronteiras, isso tem benefícios e malefícios. Por exemplo, em crimes como lavagem de dinheiro, é um malefício. Mas isso acho que se relaciona com o que a gente falou no último encontro, de, por exemplo, os times criar tokens, como o Vasco Token, e uma pessoa daqui do Brasil conseguir investir num time europeu que gosta muito, sei lá, o Barcelona ou o Real Madrid. E isso ajuda na captação tanto para o clube quanto para o próprio torcedor, que vai falar, olha, eu estou investindo no time que eu gosto. Então, acho que essa é uma grande vantagem de tokenizar via blockchain, porque a gente sabe o quão difícil é fazer um investimento, por exemplo, lá fora. A gente normalmente busca algum ETF que estrangeiro, tipo IVVB11, para replicar o SP500. Mas essa ideia de usar a blockchain via tokenizar via blockchain, como principalmente no meio esportivo, eu acho uma baita ideia, só relacionando com o último encontro. E um segundo ponto que eu acho legal que você tocou, que você ressaltou desde o início, que é o fracionamento, é até um fun fact. Os fundos imobiliários, eu não sei para quem investe que está nos acompanhando aqui, mas normalmente eles têm umas cotas que são ou de base 10 ou de base 100. Grande parte dos que eu vi até agora são base 100, mas eu não sei se são a maioria ou não, devo admitir. Mas base 100 significa que uma cota do fundo custa, sei lá, 100, 105 reais. Vai variar, claro, mas tanto para baixo quanto para menos, mas vai ficar próximo dos 100 reais. E os de base 10 são justamente vai ficar próximo a 10 reais. Por isso que eu... Não, vai lá. Falei. Por isso que eu toquei no ponto que os principais pontos fortes da tokenização hoje não é nem tanto o fracionamento, que, claro, é um ponto forte, mas os mercados mais tradicionais também têm outros meios de fracionamento para tornar os investimentos mais acessíveis. Mas até por isso, é bom para o pessoal ficar clara a ideia. Os pontos fortíssimos da tokenização é você poder fazer ela numa blockchain, que é um ambiente muito favorável. Tá certo que gera alguns problemas, né, principalmente quanto a lavagem de dinheiro e outras possibilidades de crimes, mas é um ambiente bem desburocratizado e relativamente fácil para você fazer isso uma vez que você estiver dentro dele, e também a globalidade das ofertas. Esses são os principais pontos fortes. Só esse adendo pode continuar. Sim. Não, e esse é um ponto que a gente também tem tocado, né, quando tá dentro, porque entender como funciona são outros 500. Assim, entender... Esse é um ponto, por exemplo, que eu não sei até que se seria muito possível imaginar que os tokens de times de futebol funcionariam por conta de eventual complexidade na rede blockchain. Justamente por ser complicado de se utilizar, de se entender. Claro, depois que você vai utilizando, você entende como funciona, mas é um pouco mais assustador do que até mesmo, sei lá, abrir um home broker de uma corretora, que por si só já pode ser assustador. Sim, se a gente parar para pensar, nem a população brasileira hoje utiliza já o mercado de capitais tradicional. A gente ainda é muito preso aos bancos, né? Principalmente as pessoas mais velhas à poupança ou investimentos mais de renda fixa dentro dos bancos mesmo. A gente já não utiliza muito o nosso mercado de capitais. Quem dirá ainda a blockchain, que é algo totalmente novo, de know-how muito restrito, e poucas pessoas no mundo a entendem por completo, né? Exato. E a gente ainda depende de assessores, essencialmente, né, no mercado de
capitais. Porque normalmente você não vai ver uma pessoa investindo diretamente. Vou abrir o home broker aqui e vou estudar uma ação para comprar. Esse é outro ponto que não sei até que ponto os assessores estão estudando blockchain para fazer recomendações de criptativos, por exemplo. Para ter essa difusão via assessores, que é o mais comum que acontece. Tá falando do fracionamento, né? Então, basicamente, tem os fundos de cota base 10, base 100, fundos imobiliários, e é mais um fun fact, como eu comentei. Teve um fundo que eu estava acompanhando, que eu investi um pouco, e ele era base 100. Aí teve um dia que eu estava achando muito... Eu abri o site da corretora e eu vi que, assim, o valor da cota que era X, estava X dividido por 10. Aí eu entrei em choque, falei, como assim? Eu perdi 90% do meu valor investido. Fui ver o gráfico no Google, que eu falei, pode ser algum erro da corretora, né? E simplesmente o gráfico vinha assim, despencava, caía 90%. Eu falei, não é possível, como assim tá falando disso? Obviamente eu estava acompanhando atentamente o fundo, e na verdade ele tinha fracionado a cota, passou de base 100 para base 10. Eu tinha uma ação, virou 10 ações, essa é a ideia base. Então, já tem uma tentativa, principalmente desses fundos com cotas mais caras, de fracionar para justamente atrair mais investidores. Então, isso é legal, por exemplo, do Vasco Token, pessoal. Sei lá, R$15, como o Luigi deu a informação. Assim, R$15 você consegue investir, comprar um token do Vasco Token. Não é, por exemplo, R$150, uma base 100. Então, torna mais acessível também, né, Luigi? Sim, de fato. E quando a gente fala principalmente de NFT, eu citei o exemplo das CryptoKitties, que eu achei engraçado. Eu fui no site ver os gatos ali, de fato, infinitos gatos. Tem pra Até, tudo. até quanto que ia? 500 mil? Cara, eu achei uma que valia 500 e outros que valiam tipo R$27. Tá certo que os de R$27 eram menos elaborados assim que os de 500 mil, mas ainda assim. Inclusive, na época das NFTs, eu estava vendo um podcast de uma moça que entende muito disso, esqueci o nome dela, depois eu até passo para vocês. Mas fez muito sucesso por quê? Porque naquela época, basicamente, quase ninguém conhecia NFT, achou que era mais uma modalidade de investimento e não de aquisição de colecionáveis. Aí o pessoal pegou para investir, mas aí viu que aquilo não era essencialmente para investimento, viu que era para colecionável. Quando viu isso, a modinha meio que se desfez, né? 2021 era o auge das NFTs, só se falava disso quase. Tanto é que foi eleita tipo a palavra do ano por uma revista, mas depois não se falou muito mais disso. Mas ainda assim, tem NFTs hoje que valem muito, mas eu não acho que talvez quem tenha tanto interesse de vender e não acho que tenha tanta gente interessada em comprar. Né? Eu não compraria um gato por R$500. Aí você tem o problema da liquidez, né? Justamente das vantagens da tokenização. Você consegue gerar uma liquidez, principalmente para casos que não sejam NFTs atualmente. Uhum. Vasco Token, você vai ter vários torcedores do Vasco eventualmente querendo comprar ou vender. Uhum. Claro, no limite que eu acho que vai ter um limite de compreensão daqueles que vão, de fato, comprar por saber o que é. Não. Por isso que eu até fiz a deixa de incentivar o pessoal a pesquisar sobre como, porque eu não sei, tá? Como que os tokens de colecionáveis e os tokens de utilidade também, eles capturam valor. O que leva um gato, uma representação digital de um gato, a valer 500 mil? Porque eu acho que é 500 mil por acaso, né? Talvez as pessoas atribuam esse valor a ela, a própria plataforma, enfim. Gostaria de saber até mais sobre isso, sobre como ocorre essa captura de valor. Não, assim, esse é um questionamento que é tudo que a gente está trabalhando nesse semestre. Porque por que o Bitcoin está valendo R$600? Assim, não é algo fácil de se explicar. Não. Por quê? Por que mês passado estava valendo 540? Por que no início do ano caiu? Assim, ele continua não tendo lastro em nada, ele continua não tendo afetação em nada com a realidade, de caso de guerra, por exemplo. Assim, ele em tese não tem uma correlação estrita com nenhum acontecimento da realidade. Tudo bem, teve um ano passado também que fez o Bitcoin disparar, mas
Uhum. E assim, querendo ou não, ele está no topo agora, igual estava em novembro. Com a eleição, novembro do ano passado. E ninguém explica por que está 600 mil. As pessoas estão confiando, é porque é aquilo, né? O Bitcoin, principalmente, não sei que a gente está falando de token, mas acho que é mais fácil explicar com o Bitcoin. Ele passou realmente a ser visto uma forma de investimento e não só como uma reserva de valor para o pessoal. Porque você podia colocar até como uma reserva de valor no início, mas agora que o pessoal viu que tem, apesar da volatilidade alta, ele continua subindo a longo prazo, que finalmente tem um gráfico a longo prazo do Bitcoin, de 17 anos, ele agora se tornou muito mais um investimento. Uhum. Agora, assim, quem investe a curto prazo não estaria fazendo uma boa escolha, ao meu ver, porque, por conta da volatilidade. Claro, você pode ganhar muito dinheiro, mas... Inclusive, eu esqueci de mencionar algo quando eu estava falando de classificação, de falar que, tá certo, tem essas classificações, sobretudo quanto à função. Tem essas classificações que são os atributos principais desses criptoativos. O Bitcoin utiliza ele como pagamento, mas isso não quer dizer que alguém não possa utilizá-lo como investimento também. As categorias, em alguns sentidos, elas são um pouco fluidas. Por exemplo, eu citei as NFTs. Elas são colecionáveis. Na época do auge, muita gente estava utilizando como forma de investimento. Depois viram que não era um atributo essencial dela, tão valoroso assim quanto ter um colecionável, e aí a modinha morreu um pouco. Mas assim, Bitcoin, ele é muito utilizado para investimento também, é só fazendo esse adendo para o pessoal, né, sobre a fluidez das categorias. O atributo essencial dele, para o qual ele surgiu, pagamento, mas também ele pode ser usado para investimento, assim como o Ether, assim como a Solana. Tudo bem, pessoal? Só para vocês terem em mente essa fluidez um pouco. É isso, né, Luigi? Pessoal, vi que não tem dúvidas no chat, acho que a gente pode encerrar por hoje. 9